Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo de hoje eu vou falar com você quantas horas uma pessoa precisa estudar para passar em um concurso público, tá? Se você não me conhece, meu nome é Henrique Salomão e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal caso você não seja inscrito, tá? Eu já recebi várias perguntas, né? E também eu vejo na internet várias perguntas nesse sentido. Por exemplo, quantas horas preciso estudar por dia, tá? Outras, quantas horas preciso estudar por dia, quantas horas por dia para concurso, quantas horas por dia preciso estudar para um concurso de 10 mil reais, quantas horas estudar por dia, quantas horas por dia você realmente precisa estudar. Ou seja, são várias perguntas e onde a resposta é a mesma, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui agora, tá? Há muito tempo que eu já venho estudando para concurso. E aí eu resolvi gravar esse vídeo agora falando sobre isso, porque também eu já passei por isso. E eu quero falar hoje por experiência própria, tá? Depois de muitas reprovações e aprovações também, e hoje como servidor público efetivo, concursado, eu tenho autoridade e propriedade para falar do caso, tá? Antes de passar eu não tinha, mas hoje eu tenho, tá bom? Então veja, e eu quero colocar aqui para vocês, não vou falar que a dinâmica, como é que vai ser esse vídeo aqui. Eu vou falar sobre dois cenários primeiramente, tá? E depois eu vou falar sobre o meu exemplo que eu utilizei. E depois eu vou trazer uma resposta para você. Não uma resposta engessada, mas uma resposta que vai servir para você, de verdade, tá? Não vai ser uma coisa que você vai ficar aí engessado naquilo que eu vou dizer, mas você vai pegar aquilo que eu vou dizer e você vai aplicar na sua realidade, perfeito? Veja só, pessoal, nós temos dois cenários aqui, eu vou colocar apenas dois cenários quando nós falamos em preparação para concurso público, tá? Eu tenho um primeiro cenário que é algo que é aquele cenário onde alguém vai se preparar para um concurso no qual a sua preparação vai ser com base no último edital do concurso, tá? E no último edital do concurso, tá? Ou seja, não tem concurso novo em aberto, tá? Não tem previsão para sair um novo concurso. Ou seja, não tem banca contratada, não tem novo concurso autorizado, não tem nada. Ela vai se preparar, ela vai nortear a sua preparação com base no último edital daquele concurso, tá? Então veja, nesse primeiro cenário aqui, você não tem muita pressão. Por quê? Porque quando você está estudando, que é aqui onde eu vou falar sobre o segundo cenário, quando você vai estudar para um concurso que já está com o edital aberto e tem data de prova já para acontecer, você já sabe que daqui a 90 dias, daqui a 120 dias, vai ter uma prova. Então você tem um curto espaço de tempo onde você precisa se dedicar para passar por aquele concurso. Diferente do primeiro cenário, onde você não tem edital aberto, você não tem banca contratada, você não tem concurso autorizado, você não tem nada. Então você tem mais uma flexibilidade ali para estudar, tá? Então você não precisa aí, se você for comparar com o segundo cenário que eu vou falar daqui a pouco, você não precisa ter um estudo muito assim, como é que eu digo? Você não precisa ter um estudo muito rigoroso, essa é a palavra, né? Muito rigoroso ali, né? Então você pode ali se preparar com uma tranquilidade maior, tá? Agora, no segundo cenário, o que acontece? Você tem um edital publicado, você já sabe quando vai acontecer a prova, tá? Geralmente, quando você tem um edital publicado, dificilmente você tem a prova em um prazo
a partir da publicação do edital, dificilmente você vai ter ali uma prova que vai ocorrer depois de 6 meses, né? Ou seja, hoje é 1/2 de 2026. Então, se você tem um edital publicado hoje, daqui a 90 dias, basicamente já é a prova. Daqui a 120 dias já é a prova. Então, assim, dificilmente você vai encontrar um edital no qual foi publicado ele aqui e a partir da publicação você vai ter a prova com 180 dias depois. É muito difícil, tá? A maioria é que você vai ter a prova ali com 120 dias, tá? Mas você vai encontrar essa variação aí, tá? O que eu quero dizer é que nesse segundo cenário aqui, onde você vai se preparar com base em um edital que já foi publicado, o edital em vigor, tá? Você já sabe o dia da prova, então aqui você tem que acelerar o negócio, né? Você tem que montar um planejamento de estudo, um planejamento vencedor, porque você não tem tempo a perder ali. Porque se você perde aquela oportunidade ali, e vamos dizer que aquele ali é um concurso dos seus sonhos, né? Aquele concurso que você gostaria muito de passar, você sabe que se você perder aquela oportunidade ali, vai demorar muito para surgir outra, tá? Então você tem um edital publicado e você já tem a data da prova. Então aqui você tem que se espernear, né? Ou seja, você tem que correr atrás, você tem que se virar, você tem que buscar montar um planejamento de estudo, um plano de estudo com estratégia para você passar no concurso. Essa é a verdade. A única coisa que você quer é o quê? Passar no concurso, tá? Você só quer isso, passar no concurso, tá? E eu vou falar aqui sobre, já falei dos 2 cenários, né? E agora aqui eu vou falar, poxa, e agora? Quantas horas estudar por dia, né? Você vê que aqui no segundo cenário, no primeiro cenário, você tem uma flexibilidade maior, tá? No segundo, não. No segundo, você já tem a data de prova, então você não pode perder tempo. Então, basicamente, você tem que espremer, ou seja, você tem que buscar todo o tempo necessário que você puder para se dedicar para esse concurso, tá? Então, nesse segundo aqui, se eu tivesse que te responder, quantas horas você precisa estudar por dia, você deve estudar por dia. Nesse segundo cenário aqui, você tem que estudar. Você tem que se dedicar utilizando todo o tempo disponível que você tiver. Eu não posso fixar aqui para você X horas por dia, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não, isso aqui, fora de mim falar isso, porque eu não conheço a sua realidade, né? Você entendeu? Então você não vai ver aqui eu falando quantas horas você deve estudar por dia, porque eu não conheço a sua realidade, eu não conheço você. Eu não sei para qual concurso, para qual cargo você quer se preparar. Eu não sei qual que é a sua experiência prévia em concursos anteriores. Eu não sei quais são suas dificuldades. Não sei quais são as disciplinas que você domina, que você tem mais facilidade, que você sente mais dificuldade. Como é que eu vou fixar aqui que você tem que estudar X horas por dia? Se eu não conheço você, se eu não estou à frente do seu planejamento de estudo, eu não posso te fazer, não posso te passar isso. Agora, se você me contrata, Henrique, eu quero passar no concurso tal, e eu vou analisar com você, né? Gente, eu já vou dar continuidade aqui, tá? Eu vou sentar com você, eu vou analisar com você, né? Para saber se o concurso que você vai se preparar está com o edital aberto, se tem previsão de sair. E aí, gente, a gente vai montar um planejamento com estratégia, com base em vários fatores, tá? Que eu não vou nem entrar aqui nos detalhes aqui, porque são muita coisa, tá? Vamos dar uma continuidade aqui. Então, quantas horas você dá por dia, né, gente? Aí aqui, pessoal, eu vou responder essa pergunta aqui logo. Para saber quantas horas você vai estudar por dia, vai depender de muitos fatores, tá? E o fator primordial aqui é o tempo. Porque se você não tem o tempo, cara, não tem como estudar.
Se você é um cidadão, uma pessoa, um homem, uma mulher, que trabalha todo dia, trabalha 8 horas por dia, você precisa comer, você precisa dormir. Gente, trabalho, você precisa comer, você precisa dormir, você precisa descansar. O tempo que sobrar aqui vai ser para dedicar aos estudos, não tenha dúvida, tá? O que não dá para fazer, que eu já ouvi muita gente falando, não, que você tem que estudar de madrugada, você tem que acordar meia-noite, aproveitar que todo mundo está dormindo. Pô, pera aqui, nós estamos falando com quem? Nós estamos falando com quem? Porque o cidadão que trabalha o dia todo, ele precisa dormir à noite, né? Vamos raciocinar aqui, né? Ele precisa dormir à noite. Como é que vai acordar de madrugada para estudar? Poxa, ele está dormindo, está descansando. Então, é complicado, né? Eu já vi muito isso na internet aqui. Gente que não tem, ou não tem noção do que está falando, ou acha que o povo que está assistindo é burro. Assim, não tem inteligência, né? A gente sabe, né, que tem muita gente que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a coisa correta, né? Então veja, eu vou contar aqui para vocês aqui um pouquinho da como era a minha realidade quando eu comecei a estudar, e com base nisso aqui você vai ter uma ideia, tá bom? Veja só, pessoal, esse aqui é o primeiro cenário meu quando eu comecei a estudar, tá? Depois eu mudei, depois teve várias coisas que ocorreram, mas eu vou passar esse cenário aqui para você ter uma ideia, tá? Talvez você esteja começando ainda e não saiba por onde começar, não tem ideia, mas com isso aqui, com o meu exemplo, você vai poder colocar em prática, tá? Quando eu comecei a estudar para concurso público, isso foi no final de 2015, meu primeiro concurso foi para o INSS, técnico do Seguro Social, foi o cargo que eu estava me preparando, tá? Então, eu comecei a estudar no finalzinho de 2015 e o concurso a prova foi lá para o mês de maio, parece que foi maio ou foi junho de 2016, né? Mas foi no mês de maio, se não me engano foi no mês de maio. Já tem um bom tempo, né? Nós estamos em 2026, isso ocorreu de 2015 para 2016, tá? Bastante tempo. E eu vou contar o meu exemplo para você ter um norte. Para você ter um norte, tá? Vou contar um exemplo real, tá? Mas esse exemplo que eu vou te contar aqui não é para você seguir ele, para você ter uma ideia, para você ajustar e adaptar para a sua realidade, tá bom? Então, naquela época, veja só, eu trabalhava em uma empresa, tá? E eu trabalhava ali 8 horas por dia. Eu entrava na empresa às 7 horas da manhã, eu saía ali por volta de 11, 11h30 para almoçar e retornava para a empresa às 13 e trabalhava das 13 às 18. Às 18 horas eu ia para casa e no outro dia começava tudo de novo. No sábado eu trabalhava na empresa das 7 às 12 e das 12 em diante eu ia para casa. Veja só, nessa época, pessoal, eu era uma pessoa solteiro, tá? Morava sozinho, tá bom? E não estava fazendo faculdade ainda, eu vou começar a fazer minha faculdade no finalzinho de 2000. Eu fazer minha faculdade em 2017, né? Eu tenho formação em Direito, tá? Então nessa época eu não estava estudando, eu já tinha terminado meu ensino médio, tá? E aí eu comecei a estudar para concurso nessa época, finalzinho de 2015, porque eu estava querendo mudar de vida, tá? E aí eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar sem mentor, sem orientador, sem ninguém, só com a cara e a coragem, né? Então tá, qual que era a minha rotina? Eu trabalhava das 7 às 11, 11h30 e das 13 às 18, segunda a sexta. De segunda a sexta, gente, quando eu chegava em casa, ali às 18 horas, 18 e pouquinho, antes de estudar, o que eu fazia? Eu ficava ali, mexendo no celular, sabe, perdendo tempo, beleza? Quando eu comecei a estudar para concurso,
eu estudava ali de segunda a sexta, das 19 horas às 23 horas. Mais uma vez, esta era a minha realidade, tá? E por que eu estudava das 19 às 23? Porque era um horário que eu tinha disponível, eu não tinha nenhuma obrigação naquele momento, então esse tempo eu dedicava para os estudos. Às vezes eu estudava até a meia-noite, sabe? Até a meia-noite. Então eu dormia ali da meia-noite às 6 da manhã, 6h10 por aí. E eu morava pertinho do trabalho, eu ia para o trabalho a pé, só para você ter uma ideia. Então eu não gastava muito tempo com deslocamento, tá certo? Então perceba que eu estudando aqui das 19 às 23, eu estudava 4 horas por dia. Às vezes eu estudava até meia-noite, então 5 horas por dia. Alguém disse para mim que eu tinha que estudar esse tempo aqui? Não. Por que eu estudava das 19 às 23 e às vezes até a meia-noite? Porque era o horário que eu tinha disponível, tá? Era o tempo que eu tinha disponível, tá certo? Ninguém disse para mim que eu tinha que estudar 4 ou 5 horas por dia. Eu estudei esse tempo porque era o tempo que eu tinha disponível, perfeito? No sábado, eu saía do serviço, tá? Meio-dia e pouquinho. E no caminho, indo para casa, tinha um restaurante. E aí eu passava no restaurante, assim, muitas vezes eu fiz isso, não era toda vez, tá? Mas muitas vezes eu fiz isso. Eu passava no restaurante, pegava a comida já pronta ali, né? Pagava lá, lógico, né? E levava para casa e almoçava em casa. E por que às vezes eu pegava a comida no restaurante e levava para casa? Porque era mais rápido do que eu chegar em casa, preparar comida e tudo, né? E demorar muito mais tempo. Então ali eu pegava a comida e ia para casa. No sábado, geralmente eu estudava das 14 até as 18. Então eu tinha ali das 14 às 18. Quantas horas ali? Das 14 às 18. 15, 6, 17, 18. Mais 4 horas. Então depois das 18 eu às vezes eu saía, né? Ia na sorveteria e tal. Ia dar uma relaxada um pouquinho na mente ali, né? Que eu tava muito tempo estudando ali, focado, né? E à noite, por volta das 19, 19h30, voltava a estudar de novo. Só que aqui, gente, presta atenção. No sábado à noite, eu não tinha um limite de horário até que hora eu iria estudar. De segunda a sexta, sim, porque eu precisava trabalhar no outro dia, né? Então, de segunda a sexta, eu estudava das 19 até as 23, às vezes até a meia-noite. Mas do sábado para o domingo, eu não tinha hora. Então, eu me lembro que muitas vezes eu virei a noite estudando do sábado para o domingo e nem sono eu sentia, só para você ter uma ideia. Como eu estava assim tão focado, tão dedicado, tanta vontade de passar no concurso, tá? Aí no outro dia, né, no domingo, aí ali eu geralmente ali eu estudava ali um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. À noite não, né? Geralmente à noite eu ia para a igreja, né? Geralmente à noite eu ia para a igreja e tal. Então à tarde, às vezes eu resolvia uma prova, tá? Mas isso, gente, presta bem atenção. Eu não quero que você siga isso aqui que eu estou falando. Eu só quero que você entenda que esta era a minha realidade, tá? Esta era a minha realidade. Esta é a minha realidade, tá? E esta realidade, ela funcionou muito bem para mim. Funcionou muito bem para mim. O que eu quero que você entenda aqui neste primeiro momento é que eu estudava o tempo que eu tinha disponível, tá certo?
eu não precisei sacrificar o trabalho para estudar. Eu não precisei sacrificar minhas horas de sono para estudar porque eu precisava trabalhar no outro dia. Então eu encontrei dentro da minha realidade um tempo, um espaço para que eu pudesse me dedicar aos estudos. E é isso que você tem que fazer. Você precisa encontrar dentro da sua realidade o que é que você pode pegar dentro da sua realidade para que você possa se dedicar aos estudos. Entendeu? Deixa eu ver. Tá. Deixa eu mais falar com vocês. Tá. Um outro ponto aqui é que essa forma de estudar aqui que eu tinha, tá? Eu levei por todo o ano de 2016. Quando foi em 2017, eu já estava fazendo faculdade e eu estudo para concurso, gente, desde finalzinho de 2015, tá? Como eu falei, até hoje, tá? Mas hoje eu não estudo com foco em passar em concurso. Hoje eu estudo mais voltado para ensinar, para planejar estudo, né? Fazer planejamento de estudos para os alunos que querem passar em concurso, tá? Então veja, em 2017 o meu jeito de estudar mudou um pouco, porque aí eu comecei a fazer faculdade, e aí eu estava trabalhando na mesma empresa ainda em 2017, e começo de 2017, tá? E aí no começo de 2017, o que eu fazia? Eu estudava, eu trabalhava até às 17h30, das 17h30 eu ia para casa, tomava banho, trocava de roupa e ia para a faculdade. Eu tinha que pegar um ônibus, porque eu saía da minha cidade e ia para uma outra cidade. A gente levava ali 1 hora mais ou menos, tá? Da minha cidade até a cidade onde eu tinha que estudar. Nós chegávamos na faculdade por volta de 19h, 19h10, 19h15. Dificilmente a gente chegava na hora, né? Sempre atrasava um pouquinho ali. E então eu passei por uns 3 ou 4 meses nesse percurso, né? Tendo que pegar o ônibus da minha cidade até a outra cidade para estudar. E aí eu chegava em casa por volta de meia-noite, meia-noite 10, meia-noite 15. Então veja, aquelas 4 horas, 5 horas que eu antigamente eu tinha, e agora já não tenho mais. Porque minha realidade mudou. Tá? Agora quando eu chegava da faculdade, o que eu ia fazer? Eu ia jantar e dormir. Não tinha como estudar ali, porque no outro dia eu precisava trabalhar. Você entende? Então, quando eu comecei a fazer faculdade, né? Quando eu estava nesse período aqui, onde eu tinha que sair da minha cidade e ir para outra cidade, então o tempo que eu tinha para me dedicar para estudar para o concurso eram os dias que eu não tinha aula na faculdade e também os sábados e domingo. Eram esses dias que eu tinha para estudar para o concurso. Você me entendeu aqui? Então, que não tinha, por exemplo, como eu cortar o trabalho. Não tinha. Porque eu tinha as minhas obrigações. Como é que eu vou cortar o trabalho? Né? Então, eu estava fazendo a faculdade. Então, o tempo que me sobrava, presta atenção, viu? O tempo que me sobrava era o dia que eu não tinha aula na faculdade, os sábados e domingo. Tá bom? Aí depois eu saí dessa cidade e mudei para a cidade na qual eu estava fazendo a minha faculdade. Agora mudou um pouquinho, tá? Porque agora eu trabalhava e estudava na mesma cidade agora. Então eu não precisava mais pegar ônibus para ir para a faculdade. Tá? Mas aí eu continuava trabalhando nessa outra empresa. Eu sigo no mesmo horário, das 7 até 11 e pouquinho, das 13 às 18, né? E aqui eu saía para a faculdade, né? 19 e pouquinho, 18h30 por ali, eu saía de casa e ia para a faculdade.
E aí, geralmente, eu saía da faculdade às 10 horas. Então, como eu morava na cidade, na mesma cidade, agora eu tinha um pouquinho mais de tempo, tá? Porque eu saía às 22 horas, ia para casa. Aí eu conseguia estudar ali 1 hora, às vezes 1 hora e meia, tá? Às vezes a gente saía da faculdade um pouco mais cedo, e tudo isso aí eu ia aplicando esse tempo que eu tinha disponível aos estudos, porque eu continuei estudando. Então veja, tudo, gente, a quantidade de horas que você precisa estudar, ela vai de acordo com a sua realidade, tá? A sua realidade. Não é porque alguém diz aí na internet que se você não estudar tantas horas por dia você não passa, isso é mentira. Até porque alguém que fala isso, né, que diz que você tem que estudar X horas, você tem que cravar tantas horas que você precisa estudar por dia, essa pessoa não conhece a tua realidade, tá? Então ela não pode fazer isso, ela não tem propriedade intelectual para falar isso, porque ela não conhece a sua realidade. Talvez para ela tenha funcionado, mas se você for analisar aqui o meu cenário aqui, o meu cenário é um cenário que é diferente, tá? É diferente aqui, e talvez pouca gente tenha hoje condições de fazer o que eu fiz, ter 4 ou 5 horas por dia para estudar, tá? Mas algumas pessoas têm, tá? E se você tem o tempo, aí sim, aí você tem que se dedicar, você tem que aproveitar, viu? Eu me recordo, pessoal, que quando eu estava nesta cidade, onde eu pegava o ônibus para ir para a faculdade em outra cidade, eu me lembro que um dia eu tive muito medo à noite, né? A gente viajava à noite, né? O ônibus ele deu uma escapada da pista e saiu da pista à noite, né? E você dentro do ônibus, tudo escuro, você não vê nada lá fora. E naquele dia eu tive medo, viu? Naquele dia eu confesso para você que eu tive medo. Naquele dia eu tive medo de morrer. Sabe por quê? Você estava começando a faculdade ali, com muitos planos na mente, com muitos sonhos na mente, né? E de repente, tá? Tudo aquilo se perde, né? Em um acidente e tal. Não acredito, eu tive medo. Sinceramente, eu tive medo. Então, aquele fato ali foi o fato que me motivou a sair da minha cidade e ir para uma outra, e eu me mudar para esta outra cidade onde eu estava fazendo a minha faculdade, tá? Não o fato em si de eu ter que sair mais cedo do trabalho para ir para essa cidade à noite, isso eu não tinha problema algum com isso, tá? Mas nessa noite, por causa desse corrido aí, eu tive medo, sinceramente. Eu resolvi conversar lá com o pessoal da empresa que eu trabalhava. Eu falei assim: olha, eu vou ter que mudar. Comecei a fazer minha faculdade. E lá deu tudo certo. A empresa fez comigo um acerto, tudo certinho. Eu arrumei um outro emprego nesta outra cidade e mudei, tá? Então eu quero que você leve uma coisa, tá? Com relação à quantidade de horas que você precisa estudar, primeiramente, nós temos 2 cenários, tá? Que é o cenário que você vai estudar com base no último edital que foi publicado. Não tem edital novo, não tem concurso autorizado, não tem banca contratada, não tem nada. Então você não tem uma pressão ali sobre dia de prova. Então você tem uma flexibilidade maior. Então você não precisa se dedicar de forma tão arduamente. Você tem um tempo melhor para estudar, né? Já no segundo cenário, você tem que estudar com mais afinco, com mais dedicação, porque você tem o dia da prova já, você já tem a data da prova.
Então você sabe que chegando no dia da prova, se você não estiver preparado, você não passa, tá? Então, agora, para os dois cenários, porque se você está estudando com base no primeiro cenário, né, que é com base no último edital, ou se você está estudando, ou se vai estudar com base no segundo cenário, para as duas situações você precisa de algo para te diferenciar, para te colocar acima dos outros, que é o que você precisa? De um planejamento, tá? Você precisa montar um planejamento de estudo, estruturar um planejamento de estudo de forma profissional, de forma técnica, de forma estratégica, para que você possa passar no concurso, tá? Então, o planejamento de estudo é uma etapa ali onde você vai ter que analisar todos os pós e contras, vai analisar todos os fatores que estão envolvidos, e a partir disso ele se resulta em um plano de estudo, e é o que vai te guiar. É por ele que você vai seguir até o dia da sua prova. E esse plano de estudo ele tem que te colocar como aprovado. O plano tem que te garantir que você vai passar. Se você seguir o plano, você vai passar. Beleza? Então, assim, independentemente dos dois cenários, você precisa montar um planejamento de estudo. Bom, porque só o fato de você ter tempo disponível para estudar, isso é só um fator, tá? Agora você precisa de um planejamento e alinhar com esse tempo que você tem disponível para que você possa passar no concurso, tá bom? E todo plano de estudo, gente, ele tem que estar ajustado à sua realidade. Eu não posso, por exemplo, pegar o plano de estudo que eu fiz para mim e aplicar a você e submeter a você, que não vai funcionar, tá? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ajustar o plano de estudo de acordo com a sua realidade, de acordo com a quantidade de horas que você tem, de acordo com a sua experiência em concurso anterior, de acordo com as dificuldades e facilidades que você tem em algumas disciplinas, de acordo com o cargo e muita coisa. Eu digo isso para você, eu digo isso para que a gente possa montar um planejamento, um plano de estudo para você passar. Não para você ser apenas mais um na lista do inscrito no concurso. Tá bom? E aqui, ó, respondendo aqui de forma bem objetiva, quantidade de horas que você deve estudar, pessoal, é de acordo com a sua realidade. Se a sua realidade permite que você estude apenas 1 hora por dia, esse é o tempo que você tem para estudar. Se a tua realidade te permite 2 horas por dia, esse é o tempo que você tem para estudar. Se te permite 3 horas, 4, 5 ou mais, esse é o tempo que você tem para estudar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Para você passar, quando eu digo passar no concurso, é você ser aprovado dentro da quantidade de vagas prevista no edital. Isso eu digo, passar no concurso é isso, tá? O concurso tinha 20 vagas no cargo de analista, por exemplo. Você ficou na colocação de número 15. Você passou no concurso, ok? Você ficou na colocação de número 18. Você passou no concurso. Você ficou na colocação de número 19. Você passou no concurso. Você ficou na colocação de número 20. Você passou no concurso. Você ficou na colocação de número 22. Você foi aprovado. Só que você não foi classificado.
quando você fica na colocação de número 22, nesse exemplo que eu estou dando, você não foi eliminado. Só que você só vai ser convocado se no edital prevê que aqueles candidatos que ficaram na colocação de número 20 em diante, eles vão ficar no cadastro de reserva. E você vai só ter a esperança de ser convocado se porventura a administração tiver necessidade, se porventura a administração prorrogar o concurso para convocar aqueles excedentes, que é um caso que dificilmente ocorre, tá? Que as bancas hoje geralmente convocam só aqueles que estão aprovados, tá bom? E tem situações aí que você ouve que às vezes a pessoa ela ficou aprovada no concurso anterior e depois teve que brigar na justiça para que o órgão pudesse convocar ela, viu? Agora imagine uma pessoa que ficou fora que ficou fora que a sua colocação está em desacordo com a quantidade de vagas previstas no edital. Essa pessoa vai ter muita dificuldade, beleza? Então, quando eu digo, gente, passar, é isso, tá? Você verificar a sua colocação final no concurso tem que ser conforme a quantidade de vagas previstas no edital, tá? Com exceção, quando o edital ele não traz uma quantidade de vagas, ou seja, ele é cadastro de reserva, e aí a única opção que você tem neste caso, quando é cadastro de reservas, é você ficar em primeiro lugar, porque você não sabe quantos candidatos vão ser convocados, mas se você ficar em primeiro lugar, você sabe que quando o órgão convocar ali dentro de 1 ano ou 2 anos, né, que é a validade do concurso, você vai ser o primeiro. E para você ficar em primeiro lugar, aí é uma outra estratégia, tá bom? Pessoal, finalizando aqui, para você passar no concurso, não depende da quantidade de horas que você tem por dia para estudar, tá? A quantidade de horas que você tem de forma isolada, ela não garante e nem te prejudica, entendeu? A quantidade de horas que você tem, ela não é suficiente para te dizer se você vai ser aprovado ou não. Isso por si só não define, tá? É importante sim, porque se você tem mais horas por dia, isso te possibilita que você avance em um conteúdo, tá? Mas a questão que vai traçar a sua aprovação, que vai definir, que vai te dizer se você tem condições de ser aprovado ou não, é um planejamento de estudo. Porque no planejamento de estudo, na montagem do planejamento de estudo, na construção do planejamento de estudo, tudo aquilo que não ajuda, tudo aquilo que não serve é jogado fora. E o plano de estudo vai ser montado somente em cima daquilo que funciona para a sua realidade, tá? Então veja, imagina só, uma pessoa que tem, no meu caso, quando eu estava estudando das 19 horas às 23 horas, eu tinha 4 horas, certo? E nessa época eu estudava por videoaulas, ou seja, eu não estudava em um cursinho presencial, eu estudava através de um curso online. E os cursos online, as aulas, a gente já coceira o nariz, as aulas elas são ali cerca de 30 minutos cada aula, né? Então, nesse meu caso aqui, como eu tinha 4 horas, em 1 hora eu consegui assistir 2 aulas, certo? Em 2 horas eu consegui assistir 4 aulas, certo? Em 4 horas eu consegui assistir o quê? 8 aulas. 8 aulas.
Agora, imagina só uma pessoa que tinha não apenas 4 horas, mas 8 horas por dia. Quantas videoaulas essa pessoa conseguiria assistir? Ela iria assistir 16 videoaulas. Agora veja bem. Se tem duas pessoas aqui estudando para o mesmo concurso, para o mesmo cargo, recebendo a mesma orientação profissional, e uma tem 8 horas para estudar e a outra tem 4. Me diz o seguinte, você vai concordar comigo que aquela que tem 8 horas, ela vai conseguir avançar muito mais rápido do conteúdo? Porque enquanto ela assiste 16 videoaulas, a outra só consegue assistir 8. Imagina que nós estamos tratando de uma disciplina nova que caiu no concurso e que vai cair na prova. Imagina só que essa disciplina ela é extensa, ela tem muitas videoaulas para ser assistida, para que o aluno consiga, no primeiro momento, ter aquela noção geral da disciplina e depois poder reter aquele conteúdo estudado. Então você vai perceber que essa pessoa que tem 4 horas por dia, ela vai levar mais tempo para poder ver toda a disciplina. E é nesse ponto aqui, gente, que entra o planejamento, tá? Que entra um planejamento de estudo que seja, nossa, gente, adequado, ajustado à sua realidade. Porque se você só tem 4 horas por dia, e alguém tem 8 horas por dia, e tem muita gente que tem, como é que você vai se igualar com essa pessoa que tem 8 horas por dia em termos de conhecimento? Como é que você vai se igualar em termos de conhecimento? Não em tempo, né? Porque se você tem 4 horas e a pessoa tem 8, e se você não tem mais como mexer ali no seu dia a dia para que você possa ganhar mais tempo para estudar, então a única forma que vai te restar aqui é você elaborar um planejamento estratégico para que você possa se igualar com essa pessoa, pelo menos em termos de conhecimento, né? Para que você possa avançar, tá certo, gente? Então veja, mas também essa pessoa que tem 8 horas, se ela não tiver um acompanhamento profissional, se ela não tiver um planejamento de estudo, essas 8 horas por si só, gente, também não vai ajudar muito se ela não estudar direito, tá? Se ela não tiver um planejamento de estudo. Porque quando você tem um planejamento de estudo, você não perde tempo. Concorda comigo? Porque imagina só, você parou e de forma consciente você fez o seu planejamento de estudo, certo? Ou você contratou um profissional para trabalhar, para elaborar um planejamento de estudo para você, conforme a sua realidade. Então perceba que você já parou e de forma consciente você fez isso. E você sabe que, vamos colocar um caso hipotético, se você tem 4 horas por dia, né, e essas horas elas estão disponíveis à noite, e no seu planejamento já está dizendo o que é que você vai fazer. Já está dizendo que das 19 horas até as 20 horas, você vai assistir 2 videoaulas, ou das 20 horas até as 21, você vai assistir mais 2 videoaulas. Nós estamos aqui na fase teórica ainda, tá? Nós estamos na fase aqui de... a gente tem várias fases na preparação, né? Você tem a fase teórica, onde você está assistindo a videoaulas. Você tem a outra fase, que é a de resolução de questões. Você tem uma outra fase, que é de resolução de simulados. Você tem uma outra fase, que é de resolução de provas anteriores, né? Então, nós estamos aqui na fase da teoria, onde você está ainda lidando com o material teórico, né? Então, veja, você já tem tudo isso aqui pronto. Então, quando você chega no seu horário de estudar, você não fica quebrando a cabeça
perdendo tempo, se perguntando o que é que você vai estudar. Você não precisa disso, porque o seu planejamento já está pronto. É só seguir o planejamento. Então veja, se você não tiver um planejamento, você está à deriva, tá? Você está estudando no escuro. Você vai ter uma série de dificuldades. Agora, com o planejamento, você já elimina todas distrações. Você já joga fora tudo aquilo que não serve, que não ajuda, tá bom? E aí você foca naquilo que realmente cabe a você fazer, que é estudar, tá bom? Você não precisa mais quebrar a cabeça planejando, buscando técnicas, estratégia, tudo isso já foi implementado no seu planejamento de estudo, que agora é só você seguir ele e fazer a sua prova quando chegar a prova e ser aprovado, tá bom? Eu demorei muito tempo para aprender isso, tá? Eu levei muito tempo à custa de muitas reprovações e de muitas despesas, tá? Porque a preparação para concurso público, ela exige despesa. Você vai ter que meter a mão no bolso, você vai ter que gastar com material, uma série de despesas que você vai ter que ter, como em qualquer outra coisa que você vai fazer. Sempre vai exigir dinheiro, né? Dinheiro e tempo, tá? Então, pessoal, eu espero que essa aula aqui de hoje, né, ficou um pouquinho longa aqui, mas eu precisava desse tempo aqui para explicar para vocês. Eu vejo que tem muitos vídeos aqui na internet sobre esse assunto, né? E realmente vídeos curtos, né, onde não dá para você ter assim fazer uma avaliação um pouco mais objetiva. Então, assim, eu sou um pouco eita cacete, caramba, aqui, eu achei que o microfone tava aqui. Então, assim, eu gosto mais de procurar aprofundar um pouquinho nesses assuntos que são um pouco meio polêmicos e de trazer um pouquinho mais de luz, né, de claridade aqui pra gente entender, tá? Então, eu achei que o microfone tava aqui, gente, o microfone tava aqui em cima da mesa. Eu nem sei como é que ficou o áudio aí agora, hein, mas agora já tá quase com 50 minutos aqui essa aula aqui. Eu vou ter que divulgar e colocar no YouTube do jeito que tá aqui mesmo. Então, pessoal, eu espero que de alguma maneira, tá, esse conteúdo aqui tenha te ajudado. Sinceramente, eu gravei esse conteúdo aqui de coração aqui, eu tirei aqui 1 hora aqui da minha tarde hoje para gravar essa videoaula aqui, e eu espero que de todo o coração que esse conteúdo ele tenha de alguma maneira te ajudado. Se alguém do outro lado aí tivesse sentido de alguma maneira que esse conteúdo tenha te ajudado, eu fico muito feliz, tá? Se tiver uma pessoa apenas aí do outro lado que tiver gostado, né, que esse conteúdo tenha sido de alguma maneira útil, né, que algumas das minhas falas que eu pronunciei aqui nesses 48 minutos, nesses 50 minutos aqui, tenha te ajudado, isso para mim já valeu a pena, tá? Porque eu gostaria muito de ter tido essa orientação quando eu comecei em 2016, tá? Mas eu não tive, tá bom? Eu aprendi tudo na prática, tá? Eu aprendi tudo na prática. Eu fico muito feliz quando eu aprendo algo e eu consigo transmitir isso para as outras pessoas. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns comentários das pessoas dizendo: poxa, mas como a sua aula me ajudou, nossa, como eu entendi perfeitamente. Então, assim, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, tá? Eu fico muito feliz, embora eu gravo aula aqui não para buscar o elogio de ninguém, mas com o intuito de transmitir aquilo que eu aprendi, tá? E quando eu vejo que alguém posta um comentário agradecendo, é porque aquilo foi útil para a pessoa, né? Ninguém agradece quando uma coisa não é boa para ela, né? Eu e você, nós somos assim, né? Quando a gente recebemos alguma coisa boa, né? Experimentamos algo bom, geralmente a gente externaliza um agradecimento para deixar claro que aquilo foi bom para nós, né? Então, gente,
Mais uma vez eu agradeço pelo seu tempo. Se você conseguiu assistir aqui esses 48 minutos, esses 58 minutos de vídeo aula aqui, eu desejo muito sucesso para você. Se você já é servidor público hoje, que você continue se dedicando. Tá? Se você não é feliz hoje com o seu cargo, busque novos voos aí, né? Novas possibilidades, né? Que o mercado hoje, principalmente o concurso público, ele é imenso e ele tem muitas oportunidades no Brasil inteiro, independentemente de onde você estiver. Se você precisar de uma consultoria, se você precisar de alguém para montar um planejamento de estudo de maneira profissional, de maneira técnica, de maneira séria, você pode contar comigo, tá bom? E qualquer lugar do Brasil que você tiver, você pode entrar em contato comigo, tá? Se você mora aqui na minha cidade, na cidade que eu resido hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, é Primavera do Leste, no estado de Mato Grosso, você pode estar vindo até o nosso escritório e a gente faz o seu planejamento de estudo de forma presencial. Se você mora em outra cidade, não tem problema também, a gente pode fazer tudo isso por videoconferência, tá bom? De uma maneira muito prática, muito rápida. A única diferença pela videoconferência é que a gente não tem esse contato mais próximo, né? É uma coisa um pouco mais virtual, né? Mas mesmo assim a gente usa as mesmas ferramentas, aplica as mesmas metodologias que nós aplicaríamos ao realizar um planejamento de estudo de forma presencial, tá bom? E a única coisa que vai mudar é somente a utilização do meio, né? A gente vai usar o meio digital, as ferramentas tecnológicas, para a gente alcançar o mesmo objetivo, que é fazer um planejamento de estudo de maneira técnica, de maneira profissional, de forma individual e ajustada e adequada à sua realidade, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço por você ter chegado até aqui. Eu desejo do fundo do meu coração muito sucesso para você. Eu te vejo em breve em um outro vídeo ou em uma nossa próxima videoaula, ou quem sabe em nossa consultoria, montando aí um planejamento de estudo para você, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo em breve. Até mais.